contar para vocês como foi todo o nosso planejamento. Foi quando a gente decidiu vir para cá. Para fazer os documentos, eu gastei... Essa assessoria, ela inclui os gastos de comidas e contas. Nós comprou essa passagem que custou um total de 7 aluguéis. Por Total, desde o momento que nós chegamos até a última fase, digamos assim. Esse período seria um total de... Agora que o processo de cidadania acabou, nós vamos contar para vocês como foi todo o nosso planejamento. Quanto a gente gastou, desde quando que a gente começou a pagar, enfim, valores certinho, para caso você tenha essa vontade também, você poder se programar para fazer a mesma coisa que nós fizemos. Em outubro de 2022 foi quando a gente decidiu vir para cá, e aí foi exatamente o mês que nós começamos a pagar a assessoria lá do Brasil, e nós fizemos isso em 5 vezes, então nós parcelamos esse valor. Ou seja, foi em outubro de 2022 que a gente começou a se programar. Que a gente vai contar para vocês, mas a gente terminou de pagar algumas partes todo esse processo no mês passado, ou seja, em fevereiro de 2024. Nós fizemos a minha cidadania com a ajuda de uma assessoria, e esse primeiro custo que nós comentamos, que nós começamos a pagar em novembro de 2022, foi a assessoria do Brasil. Eu fiz a minha cidadania, mas o meu primo, que quem acompanha a gente no canal já conhece ele também, ele já tinha feito a cidadania dele, ou seja, eu tive que gastar um pouco mais para fazer os documentos da minha mãe e meus, porque do meu bisavô, que nasceu na Itália, e do meu avô, meu primo já tinha feito com essa mesma assessoria, então a gente só pegou uma cópia para montar a pasta. Esses custos que eu tive que pagar para os meus documentos serem traduzidos e deixar uma pasta certinha, que a pasta basicamente falando que o documento de nascimento do meu bisavô aqui na Itália, aí o casamento dele no Brasil, o nascimento do meu avô no Brasil, nascimentos, casamentos e óbitos, tudo junto numa pasta. Para fazer os documentos, então, só da minha mãe e meu, eu gastei R$ 9.500, sendo R$ 3.500 como valor para assessoria e R$ 6.000 os valores de cartório, correções e tudo mais. E lembrando que todos os custos que nós vamos mencionar nesse vídeo pensando em fazer a cidadania daqui da Itália. Então nós escolhemos fazer pela via administrativa, que eles chamam. A gente escolheu vir para cá, morar aqui, né? Passar um período aqui para adquirir a cidadania. Se você escolher fazer, por exemplo, via judicial, você pode fazer do Brasil. Vai ser um tempo maior para você conseguir a sua cidadania, de 2 a 3 anos, enfim. Então lembrando que nessa via você consegue encurtar o período para você conseguir ter aí o seu passaporte, a sua cidadania. E o próximo gasto que a gente teve foi a parte da assessoria aqui na Itália. Esse valor foi pago em euros. E aqui, sempre que a gente falar em euros, depois a gente vai converter para reais para fazer uma conta em uma moeda só. Converter como o euro custando 5,50, que é mais ou menos uma média que a gente pagou no geral. Essa assessoria, ela inclui achar uma casa pra gente aqui, que é uma das coisas mais difíceis, conseguir um aluguel sem conhecer ninguém aqui, sem estar na cidade. Acompanhamento para poder buscar os documentos aqui na cidade, documento de entrada, essas coisas. E depois também a principal parte de entregar os documentos na comune e fazer a solicitação da cidadania. O valor que nós pagamos foi de 2.400 euros. E esse valor foi pago em novembro de 2022 com uma promoção de Black Friday, porque o valor normal era 3.000 euros. Então esses 2.400 euros que nós pagamos já nesse mês de novembro, em reais, dá um total de R$ 13.200. E desde dezembro de 2022 até agosto de 2023, que foi o mês que nós chegamos aqui, nós fomos aos poucos comprando euros. Então a gente via que a cotação estava boa, a gente ia comprando um pouco, ia comprando mais um pouco, que daí a ideia, agora que a gente quer mostrar para vocês os próximos gastos que nós tivemos, relacionados a esse dinheiro, também a esse dinheiro que nós trouxemos e que nós fomos comprando ao longo desses meses. Os gastos de comidas e contas, nós viemos com uma estimativa que nos passaram, o pessoal da agência, mas hoje a gente consegue dar com precisão quanto que a gente gastou nesses 4 meses. Claro que comida depende muito do que você come, quanto você come, mas esses valores, claro, eu e a Ju, esses meses, nós colocamos cerca de 480 euros por mês com comida, com o mercado, mais 250 euros por mês com gastos como luz, energia, Wi-Fi em casa. Claro que a parte do inverno que nós vivemos aqui, o gás foi mais caro, mas com essa conta faz sentido. E aí, com isso nós temos um total mensal de 730 euros, vezes 4 meses, um total de 2.940 euros. E aí, em reais, esse valor ficou em
R$16.170. Bom, e no final de 2022, então, foi quando nós demos a entrada aí no processo da cidadania, né? Conversamos com a assessoria, enfim. E a assessoria, pelo menos a que nós contratamos, ela não nos deu uma data, olha, você tem até tal mês para chegar na Itália. Não. Então, nós começamos esse processo no final de 2022, foi só mais assim, para abril de 2023 que de fato nós compramos a passagem aérea, porque durante esse período a gente ainda não tinha certeza de quando a gente vinha, então a nossa passagem não foi comprada assim com tanta antecedência. A gente conhece pessoas, por exemplo, que compraram com 1 ano de antecedência, mas a gente não sabia ainda exatamente quando que viríamos. Aí compramos a passagem em abril para embarcar em agosto, e aí em abril a gente comprou essa passagem que custou R$14.000 para nós dois, e nós parcelamos em 10. Então essa foi a última parte desse custo total que nós pagamos até o mês passado. O próximo gasto que a gente vai comentar aqui é o gasto do aluguel. E nós fizemos planejamento para 4 meses. A gente vai comentar daqui a pouco também toda a agenda, né? Quando que a gente chegou, quando que saiu a cidadania. Então, de aluguel, nessa casa, são €420 que nós pagamos por mês. Importante mencionar que é uma casa um pouco maior do que o normal por conta do nosso trabalho. A gente precisava de 2 quartos para conseguir dar aula ao mesmo tempo. Depois, no finalzinho do vídeo, vamos fazer 2 suposições, se fosse só uma pessoa vindo, e aí vocês vão ver como que é o custo. Mas, no nosso caso, foram €420 por mês, mas um total de 7 aluguéis, porque são 4 meses de aluguel, 2 meses que é pago como caução, esse dinheiro retorna no dia que a gente sair dessa casa, e mais um aluguel pago para a imobiliária como a taxa deles. E aí, juntando tudo isso, deu um total de €2.940 e em reais um total de R$16.170. Bom, e falando um pouco de agenda, né, de período que nós passaríamos aqui, caso nós tivéssemos voltado para o Brasil, nós chegamos aqui no dia 28 de agosto e a cidadania do Gui saiu no dia 7 de dezembro. Nós optamos por não solicitar o passaporte logo que a cidadania saiu, mas se nós tivéssemos feito essa solicitação, provavelmente o passaporte dele teria ficado pronto lá para o meio de janeiro. Então, se nós tivéssemos voltado para o Brasil, quiséssemos voltar para o Brasil, nós já poderíamos ter voltado nessa data. Então, o período total, desde o momento que nós chegamos até a última fase, digamos assim, seria mais ou menos uns 4 meses e meio. Bom, e lembrando que desde o momento que nós chegamos aqui, nós estávamos trabalhando, diferente de muitas pessoas que vêm para cá, largam o trabalho no Brasil para começar, né, de fato, uma vida literalmente do zero. Nós já trabalhávamos de forma remota lá no Brasil e continuamos trabalhando daqui, o que permitiu que a gente tivesse renda, né, todos os meses desde que nós chegamos. Então, todos esses gastos que nós mencionamos, né, que foram bem planejados, com bastante antecedência, enfim, claro, eles existiram, esse planejamento existiu, mas desde o momento que nós chegamos aqui, nós sempre tivemos renda, então é uma coisa importante de mencionar também. O último gasto que eu vou comentar agora é a questão de documentos. Eu acho que é o menor dos gastos que a gente teve. Foram €20 para minha carta de identidade italiana e €130 para o passaporte italiano. Juntando €150, né, em real dá mais ou menos R$825. Portanto, somando tudo isso que eu falei agora, o total dessa cidadania, se a gente tivesse ficado aqui só o tempo necessário para ela acontecer todo esse período, seria um total de R$69.755 para 2 pessoas, para mim e para a Ju. De outubro de 2022 até fevereiro de 2024, esse total de 17 meses que nós fizemos o planejamento e continuamos pagando, né, todos os nossos custos aqui e tudo mais. E pensando nesse processo de cidadania para uma pessoa, caso uma pessoa queira vir sozinha para cá para fazer todo esse processo que nós fizemos, nós também fizemos um cálculo aqui e nós estimamos um total de 50.135. Nós estimamos um aluguel de uma média de uns €300, porque a gente considera que para uma pessoa pode ficar numa casa menor, num apartamento menor, enfim, um monolocale, que eles chamam aqui, e dividimos os gastos de comida, de mercado, enfim, pela metade. Então, essa seria mais ou menos uma média. A passagem também, nós tiramos metade do valor dela. Sim. A gente estimou também um total para uma pessoa fazer a cidadania
sem assessoria, ou seja, fazer por conta. E nós estimamos, e deu um total de 33.435. Então, claro que a gente está considerando nisso passagem, os gastos com aluguel, com mercado, enfim, todos os outros gastos, tirando a assessoria. Então, essa foi mais ou menos a média que nós chegamos, que nós encontramos. E lembrando que nós estamos em Spoleto, que é uma cidade um pouco menor, e todos os custos de vida tendem a ser um pouco menor do que Roma e cidades grandes. Na verdade, essas cidades grandes nem é muito recomendado fazer cidadania dessa forma também. Então, só pra gente finalizar esse vídeo, nós já falamos isso em alguns dos takes que nós gravamos para ele, mas lembrando que tudo varia muito. Nós estamos em uma cidade que tem 40 mil habitantes, enfim, estamos numa casa que nós precisávamos desse estilo de casa para poder trabalhar. Então, tudo isso foi para nossa realidade, o que a gente investiu, né, os gastos que nós tivemos e temos aqui, mas lembrando que isso pode variar muito. Então, esse foi um vídeo diferente, porque nós fazemos vlog, né? Mas como é um ponto assim que muitas pessoas são curiosas e querem saber qual que é o gasto, nós decidimos fazer esse vídeo num formato diferente. Espero que vocês tenham gostado e qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, deixem aqui nos comentários, a gente pode fazer outros vídeos mais assim informativos como esse. Exatamente. Obrigada por vocês terem assistido e tchau!